quando ele ouviu eles dizerem que tiveram um sonho que os incomodava, eu acredito que uma conexão foi feita no coração de José, uma identificação, uma sensibilidade de alguém que sabia o que era sofrer por um sonho mal interpretado. José só teve essa conexão com o copeiro, José só teve essa sensibilidade com o copeiro, de ajudar, de não desprezar, por aquilo que ele já tinha sofrido. Da aflição de José, nasceu uma sensibilidade, que veio de Deus, para que ele fosse conectado, num caminho extraordinário. Se você conhece a história, você sabe, que esse copeiro que José ajuda aqui, é o mesmo homem que 2 anos depois, quando está diante de Faraó, ele se lembra de José, ele chama José, e José é levado até o palácio, e a história de José muda novamente, só que para melhor. Meu irmão, minha irmã, nas nossas aflições, nas nossas provações, Deus está nos moldando, Deus está desenvolvendo dentro de nós virtudes que serão necessárias para que nós nos conectemos a contextos maiores que Ele tem para nós. Se José não tivesse passado por aquilo que ele passou nessa área da vida dele, talvez nesse momento ele não teria essa sensibilidade, essa empatia, e uma grande oportunidade passaria diante dele, e ele nem saberia. O que está nascendo no nosso interior, quando estamos sendo provados? O que nós estamos deixando Deus fazer? A aflição não produziu em José amargura, a aflição não produziu em José indiferença, pelo contrário, lhe deu um coração quebrantado, um coração sensível, de modo que quando ele viu alguém passar por aquilo que ele passou, ele quis ajudar. Nós vemos aqui um homem que foi moldado por Deus, e a nossa oração tem que ser: Senhor, que em tempos difíceis o Senhor esteja me moldando, o Senhor esteja nos moldando, porque hoje o Senhor está depositando algo em mim que será necessário para amanhã. Hoje o Senhor está moldando algo em mim, o Senhor está me dando uma sensibilidade para relacionamento, uma sensibilidade para a palavra, uma percepção espiritual, uma percepção de algo que eu ainda não tinha. Deus está fazendo. José não tinha ganhado o palácio no dia do problema do sonho dele, José não ganhou a dupla honra no dia que ele ajudou o copeiro, mas ele estava construindo um caminho na vontade de Deus. Deus está construindo um caminho nas nossas vidas. Nessa situação tem algo muito precioso que está sendo moldado em nós nesse contexto, porque amanhã, talvez amanhã de fato, talvez amanhã você vai encontrar o copeiro aí da sua vida, você vai encontrar a pessoa-chave, ou um contexto-chave, que Deus preparou, para daí você perceber: ah, Senhor, agora eu entendo, e que seja amanhã em nome de Jesus, que seja dia de virada para todos nós em nome de Jesus. Nós vemos um homem moldado pelo Senhor, nas provas que passou. Vemos também um homem de fé. Você reparou o que José disse? Ele falou: olha, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Ele tinha fé, que ele tinha um dom de Deus, de interpretações. Ele tinha fé que Deus era poderoso para revelar o que não é entendido, para trazer à luz o que está oculto. Talvez você tenha perguntas na sua mente, talvez algum familiar tenha perguntas que você não sabe responder, mas vivendo com Deus, Ele vai trazer no seu coração o discernimento espiritual, a palavra de Deus para esse contexto. José tinha fé, e você acha que nesse momento a dúvida não bateu na mente dele? Você vai querer ajudar alguém com interpretação de sonho? Você não interpretou nem o próprio sonho. Olha o que deu com você, José, quando você se aventurou a entrar nessa área aí, de que tive um sonho, de que não sei o quê. Talvez, quando você está diante da maior oportunidade da sua vida, vem essa mesma voz, que não vem de Deus. Você
crescer profissionalmente? Lembra da empresa que você abriu e não deu certo? Lembra quando você foi gerente e tudo deu errado? Lembra quando você tentou isso e aquilo outro? Meu irmão, José tinha fé que Deus era bom, que Deus tinha um propósito na vida dele. José cria que ele tinha dons de Deus. Você tem um talento, um dom que vem de Deus. Não importa quantas vezes isso já fracassou no passado, Deus estava nos ensinando, Deus estava nos moldando. Se usamos de uma forma imatura, de uma outra forma no passado, hoje aprendemos a usar da forma de Deus, mas Ele não retirou de nós aquilo que Ele depositou em nós. Tenha ousadia. Talvez num contexto difícil, está aparecendo oportunidade nova para você. Não fica preso não. Deus é contigo. Ele é a sua fonte de sabedoria. Ele é a sua proteção. Ele te guarda de laços ocultos. Ele gera em nós o querer e o realizar. José falou: olha, a Deus pertence a interpretação. Conte-me o sonho. Fala para mim o que está inquietando aí o seu coração. Compartilha comigo. Eu creio que Deus vai me ajudar. É o que nós temos feito nesses dias, né? Chamado uns aos outros, né? Aqui no culto. Talvez você tenha um pedido de oração, e se não for expor demais, coloca aí para que os irmãos possam orar juntamente com você. E juntos, buscando no Senhor, isso vai ser revelado. Juntos, buscando no Senhor, isso vai ser respondido em nome de Jesus. Aleluia. E aí o copeiro e o padeiro lhe contam o sonho. Vamos ao que diz José, o verso 12, sobre a interpretação do sonho do copeiro. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. José era um homem que ainda tinha visão. Ele tinha a visão de que a masmorra não era o final dele. Ele tinha a visão de que aquela situação difícil não era o fim da vida dele. Ele não questionava o propósito de Deus. Ele entendia que estava no propósito de Deus até no dia difícil, mas ele sabia que a vontade de Deus maior para ele não terminava ali. Ele falou: olha, eu sei que aqui não é o meu lugar, eu me sinto roubado de um propósito. Eu me sinto roubado daquilo que Deus tem para mim. Mas você não foi roubado não, você está guardado por Deus. José estava guardado por Deus. Ele falou: olha, fala com o Faraó. Além de ter visão, ele tinha ousadia, né? Diante das oportunidades, nós temos que ter ousadia. José estava a uma pessoa de distância da maior autoridade daquela terra. Já pensou nisso? Eu não lembro o nome da teoria, mas tem uma teoria que diz que nós estamos a 5 ou 6 pessoas de distância de qualquer outra do mundo. Você vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, que vai conhecer qualquer pessoa do mundo, né? É uma teoria mesmo. Isso é estudado, né? De fato, eu li esses dias para trás. José estava a uma pessoa de Faraó. E ele falou: eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que falar, meu irmão, se você tem uma oportunidade diante de você, não recua. Se Deus está abrindo uma porta para você e você tem paz, faz com fé, vai com fé, porque na verdade, nós não estamos a 6 pessoas de distância, nós estamos a uma oração de distância de qualquer, não só pessoa, mas qualquer milagre, porque nós temos acesso ao Criador de todas as coisas, ao Criador de todas as pessoas, aquele que tem a palavra final sobre qualquer situação. Naquele contexto, José fala: olha, quando você estiver lá, lembra-te de mim. Daqui 3 dias, ele teve essa revelação, ele falou: daqui 3 dias você vai estar num lugar que você pode mudar a minha vida. Você vai estar levando copo para o homem que tem autoridade de cancelar esse decreto sobre mim. Daqui a 3 dias você vai estar lá, lembra-te de mim. E uma vez eu compartilhei numa quarta-feira, aqui,
Imagina o coração de José nesses 3 dias. Ele tinha a convicção de que Deus ia fazer aquilo. Mas eu tenho certeza que todo dia ele orava, né? Deus, cumpre a palavra que o Senhor me deu. Deus, não deixa o teu servo ser envergonhado, né? Aí ele vê no 3º dia. Ele estava lá. Ele vê o copeiro ser chamado. Ele ouve a conversa. Olha, Faraó está te chamando de novo. Naquele momento, o coração de José vibra. O coração de José celebra. Porque ele vê que o caminho que ele entendia, que era o da restituição, de repente começou a se revelar. E no 3º dia então ele celebra, aleluia, hoje é o copeiro que vai, amanhã sou eu, porque ele vai falar com Faraó, e Faraó vai ser sensível à minha situação, e aí eu vou sair daqui, aleluia, glória a Deus. O 3º dia ele celebrou. No 4º dia, ninguém veio chamar ele. Aí ele, não, mas às vezes não deu tempo, né? De conversar com o Faraó, muita coisa nova, afinal ele estava na prisão, estava arrumando as coisas dele agora lá no palácio, o copeiro. Passa o 5º dia, passa 1 mês, passam 2 meses, se passaram 2 anos. E a expectativa que ele tinha para o 3º dia, levou 2 anos para se concretizar. Talvez alguma expectativa sua não aconteceu no 3º dia, não se cumpriu no dia que você imaginava, mas isso não significa que a palavra não veio de Deus, isso não significa que o Senhor não vai restaurar a sua vida. Ele tinha um propósito maior naquela espera, e em 2 anos aquilo se cumpriu. Por que será que Deus permitiu que o copeiro se esquecesse? No 3º dia, após a revelação do sonho, ainda não havia uma crise por vir para o Egito, ainda não havia um sonho não interpretado de Faraó. O contexto que Deus usou para conectar José com Faraó foi o mesmo. Foi um sonho que Faraó não conseguia entender, e aquele sonho ainda não existia. Se José saísse da prisão 3 dias depois daquela situação, para onde José iria? No Egito? Eu acredito que ele não ficaria, porque ele já tinha passado tanta coisa ali, na verdade. Tinha sido acusado injustamente pela esposa de Potifar, foi jogado na prisão, ali era um risco para ele. Voltar para a casa de seu pai, talvez fosse o sentido natural, mas seus 11 irmãos estavam lá, e o último encontro, eles quase o mataram. Tanto é que o José não volta para a casa do seu pai, mesmo depois que vira governador do Egito. Para onde iria José? E quando Faraó tivesse o sonho não revelado, e o copeiro se lembrasse de José, onde ele ia achar José? Meu irmão, José não estava esquecido. José estava guardado por Deus, no lugar que era perto do propósito maior de Deus para ele. Mas bispo, eu estou numa masmorra, como é que você pode falar que eu estou perto do propósito de Deus para a minha vida? Talvez você não viu, talvez você ainda não viu, mas Deus tem algo grandioso do lado da masmorra. Deus tem algo muito maior do que você imagina, perto dos seus dias difíceis. José não estava esquecido, você não está esquecido, não foi um homem que esqueceu, não foi a caneta de alguém que te mantém na situação difícil. O propósito de Deus está te guardando para quando for o tempo certo. De repente, mandam chamar José. José, Faraó te chama, e aí ele tem que trocar roupa, ele tem que se lavar todo, ele chega diante daquele homem que tem autoridade na terra, e aí ele tem a revelação de Deus, para que diante daquele homem, ele glorifique a Deus. O mesmo José que glorificava a Deus na casa de Potifar, quando ninguém via, dizendo não para o pecado, dizendo não para a infidelidade, é o José que foi colocado diante de Faraó, diante da maior autoridade daquela época do mundo, para dizer: o Senhor e só o Senhor tem poder de revelar aquilo que aflige o teu coração. E aí José então 2 anos depois é chamado, e tudo começa a se conectar na mente de José, né? No entendimento de José, porque Deus não falha. Deus não falha. Ele tem um propósito em cada situação pela qual nós passamos.
Ele tem um propósito, Ele tem um propósito. O propósito de Deus para a sua igreja não falhou, o propósito de Deus para a sua vida não falhou, o propósito de Deus para a sua família não falhou. Que nós tenhamos no coração aquilo que José guardou, a sensibilidade, o quebrantamento de deixar Deus nos moldar, a fé de crer que Ele nos deu um dom e que isso será usado para a glória dEle, seja onde for. A mesma coisa que Ele fez na masmorra, Ele fez no palácio. A mesma coisa que Ele fez com o homem que estava perto da morte, Ele fez diante da mesma autoridade. Ele usou o dom que Deus lhe deu para glorificar a Deus e ajudar os outros. José era um homem que tinha ousadia diante das oportunidades, e nós devemos ter porque o Senhor é conosco. Era um homem que tinha visão de que a masmorra não era o fim, a dificuldade financeira não é o fim. Oh, meu irmão, não creia nisso, isso é a voz do diabo. Deus tem prosperidade e abundância para a sua vida. E é um homem que tinha segurança, que estava guardado na soberania de Deus, guardado no amor de Deus. Como diz Colossenses, a nossa vida está escondida em Cristo. José não estava esquecido, ele estava escondido no Senhor. Nós estamos guardados, escondidos no Senhor, e Ele traz a luz. Na hora certa, Ele revela a sua glória, através da sua igreja, através das nossas vidas. Aleluia!